Listo, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a todos los que se han podido conectar a la charla de hoy día de la cuarta edición de la gira de Speaker de la TAM. Y hoy día tengo a un amigo al cual le estimo mucho, es Carlos Dos Santos. Obviamente es nuestro invitado de honor, es MVP y también es Microsoft Regional Director. Entonces te doy el pase, Carlos, bienvenido. Gracias, Iván, por su convite. ¿Puedes presentarte, comentarnos un poquito para Sí, conocerte? ¿puedo comenzar? Sí, sí, claro. Sí. Sí. Bueno, primero peço desculpas a todos nosotros porque mi español no es muy bueno, mas yo voy a hablar un portuñol con español, ¿ok? Entonces, la idea acá es hablar un poco sobre Azure DevOps. Bueno, ok. Entonces, vamos a comenzar. Bom, mi nombre es Carlos dos Santos, soy de Brasil. Yo soy CTO de una empresa que se llama CDS Informática, acá en Brasil, que tiene 20 años. Yo soy MVP desde 2008. Então, eu estou há 13 anos em programa, sou também Microsoft Regional Director, que é um programa mais focado em negócios. Já falei em muitos eventos em Brasil, em Estados Unidos. Abro acá todos os anos, graças, Ivan, por sua invitação. Todos os No, anos acá em Gira Latam, é um prazer muito grande para mim. no, gracias a ti. Trabalho em alguns projetos open source, tem um que se chama CodeCracker, que é um projeto de C Sharp, tem um outro projeto acá em Brasil que se chama Boletonet, que é um tipo de documento que os bancos usam acá em Brasil. Então, para conectar-se comigo, eu tenho acá meu blog, carloscds.net, que eu escrevo muitos artigos de C Sharp, de DevOps, de muitas coisas. Eu tenho muitas coisas também em meu GitHub, então eu tenho acá o link para GitHub, que tem muitos projetos de C Sharp, muitas coisas que eu gosto de colocar como open source também. Muito bem. Então, a primeira coisa que precisamos entender é o ciclo de vida, como uma aplicação é concebida, é criada, é desenvolvida. Então, esta é uma definição antiga, que parte que nós temos uma definição de projeto, de la ideia. Esta ideia pode criar um backlog, são uma lista de coisas que eu tenho que fazer para criar o produto, a ideia. Eu tenho que desenvolver, criar códigos, testar códigos, e colocar estes códigos em algum ambiente para a produção. Então, eu tenho acá o usuário, clientes que vão usar essa aplicação, tenho desenvolvedores, testadores, pruebas, temos operações. Então, temos muitas pessoas acá e temos uma outra equipa que se chama Ops, que são as pessoas que pegam nossos códigos e colocam no ambiente de produção. Então, nada mais é DevOps do que uma união entre desenvolvedores e pessoas de infraestrutura ou de sustentação, como se habla aqui em Brasil, pessoas que vão colocar nossos códigos para funcionar no ambiente de produção. Existe acá uma imagem mais recente que retrata bem o que seja um DevOps. Então, temos acá o plano de planejamento, criação, verificação, empacotamento, criação de arquivos, a entrega, que seria release, configuração, que seria operações acá, né, releases. Então, os desenvolvedores trabalham acá, e depois acá, nesta outra parte, as pessoas de operação, que pegam a release, os binários, código produzido, arquivos que tenham em projeto, e colocam no ambiente de produção, configurando e depois criando monitoramento. Mas temos acá um único processo unificado que tanto desenvolvedores quanto pessoas de estrutura podem controlar também. Então, antes de falar de DevOps, eu gosto de falar um pouco sobre a história de DevOps em Microsoft. Então, temos há muitos anos atrás, com a equipa de Visual Studio, uma ferramenta que se chamava Source Safe, que Visual Source Safe, que trabalhava o versionamento de código. Depois esta ferramenta mudou-se para Team Foundation Server, que é uma
ferramenta que se instala, que existe ainda hoje, que se instala em servidores para fazer todo o gerenciamento. Depois, essa ferramenta cambiou para Visual Studio Online. Depois, Microsoft mudou novamente o nome para Visual Studio Team Services. Então, Visual Studio acompanhou o nome por toda a história e agora se chama Azure DevOps. Então, é uma ferramenta muito consolidada de muitos anos que se trabalha e que se vem evoluindo mês após mês, ano após ano. Então, é uma ferramenta muito usada, não é uma coisa nova que apareceu agora. Então, a ideia é a aceleração de processos, de entregas, de gestão, de gerenciamento de código. Então, DevOps não é uma ferramenta, é uma união de pessoas, desenvolvedores, pruebas de operação, de processos, porque para um bom desenvolvimento de software, nós temos que ter processos, temos que ter também ferramentas como DevOps, de Microsoft, como Visual Studio Code, ou Eclipse, ou Vim, ou qualquer ferramenta que vocês queiram desenvolver, porque a ferramenta DevOps não é somente para desenvolvedores Microsoft. Esse é um engano muito comum. Mas eu desenvolvo em Node, eu posso usar Azure DevOps? Sim, você pode também. PHP, PHP, ou .NET, ou Java, muitas linguagens você pode. Eu costumo falar que não existe uma linguagem que não possa ser colocada cá. Porque eu consigo criar muitos processos diferentes de build para entregar a aplicação. Então, para definirmos, DevOps são pessoas, processos e ferramentas para que criamos entrega contínua, que o código flua, que corra e que chegue no ambiente de produção, gerando valor para os clientes. Então, este é o conceito geral de DevOps. Nós temos agora uma outra nomenclatura, um outro nome que não vou abordar aqui, que seria DevSecOps, porque hoje estamos falando muito sobre segurança, sobre seguridade. Então, eu tenho que pensar também no desenvolvimento de software, a figura de segurança. Acá em Brasil, nós temos uma lei nova que se chama LGPD, que seria uma lei para a proteção de dados. Então, eu tenho que pensar também no desenvolvimento de software, a segurança dos dados dos meus usuários. Então, temos agora um DevSecOps também neste processo. Bueno, em Azure DevOps temos muitas partes de uma ferramenta muito grande. Então, temos Azure Boards, temos repos, temos pipelines, artifacts e test plans. Acá temos uma breve descrição de todos os processos. Então, eu posso planejar todo o meu desenvolvimento e controlar todas as tarefas com Azure Boards. Eu posso colocar todo o meu código de desenvolvimento usando Azure Repos. Eu posso criar builds, criar as entregas, os binários, os artefatos que falamos, usando Azure Pipelines. Eu posso testar ou provar as peças de software com Azure Test Plan. Eu posso guardar componentes como, por exemplo, pacotes de NuGet, pacotes de NPM, por exemplo, usando Azure Artifacts. E posso também colocar muitas outras coisas em meu ambiente de DevOps usando Marketplace. Por exemplo, eu uso muitas ferramentas que tem em Marketplace. Um exemplo comum que eu uso bastante é uma extensão para a resolução de conflitos de merge. Então, quando dois desenvolvedores mandam seus códigos para repos, provavelmente eu tenho um conflito de merge, então eu tenho uma extensão que resolve isso para mim. Por exemplo, eu vou criar um build que eu vou colocar uma aplicação em AWS, por exemplo, e sim, eu posso usar Azure
para colocar uma aplicação em AWS, eu coloco uma extensão que cria essa possibilidade para mim. Então, é uma ferramenta muito extensível. Bueno, então, falando um pouco sobre cada uma dessas partes, com Azure Boards, eu consigo criar todas as tarefas, todo o planejamento da solução, criar uma coisa parecida com esta que eu vou mostrar, um Kanban, um board, que eu coloco as tarefas separadas por fases, que eu consigo organizar todo o desenvolvimento de software. Então, se você usa Scrum, por exemplo, com sprints, stand-ups e backlogs, você pode usar, porque Azure DevOps trabalha também com Scrum, ou com CMMI, ou com Agile. Então, eu consigo olhar para cá e ver como meu projeto está andando, se desenvolvedores estão trabalhando, se estão criando as entregas. Eu tenho esta visão de tudo que acontece acá usando esta ferramenta que se chama Boards. Se eu sou um desenvolvedor, eu preciso escrever códigos, eu tenho acá Azure Repos, que seria um Git, mas um Git privado, que eu tenho para meus códigos acá. Diferente de GitHub, por exemplo, que existe uma versão que é pública, que é só para códigos open source, acá eu tenho um código privado. Para ter acesso acá, eu preciso de um usuário, uma contrassenha. Acá eu tenho dois sistemas de gerenciamento de arquivos, o Git, que é um padrão mais comum hoje em dia, e eu tenho um outro que se chama Team Foundation Version Control, que é um sistema de versionamento mais antigo, que vem lá de Team Foundation Server, mas que você pode usar acá também. Eu não recomendo, eu recomendo o Git, mas você pode também. E tudo que você consegue fazer com Git, eu consigo fazer acá com revisão de código, com branches, com pull requests, todo o processo de desenvolvimento eu consigo colocar segurança, colocar políticas de branch. Eu não posso comitar em master, eu posso comitar somente em developer ou em homologação. E eu posso também trazer um código que está aí, por exemplo, em GitHub para cá, ou um código que está em um outro versionador de código que vocês têm aí, por exemplo, um Subversion. Eu consigo trazer para cá toda a história desse código para esta ferramenta. Então, é muito simples trabalhar acá com Azure Repos. Você também pode trabalhar somente com repos. Se você trabalha com outra ferramenta que gerencia suas tarefas, você pode continuar trabalhando. Eu prefiro trabalhar tudo em um único local. Depois nós outros temos a entrega da aplicação, que seria colocar sua aplicação em produção. Então, para isto, temos acá Azure Pipelines, que tem a construção e build de aplicação. Então, se você desenvolve, por exemplo, em C#, eu tenho que compilar a aplicação, gerar os arquivos binários. Eu chamo esse processo de build. Depois, você tem que pegar este binário, este pacote, que nós chamamos de artefatos, e colocar em seus ambientes, por exemplo, o ambiente de testes, ou de prova, ambiente de homologação, ambiente de produção, outros ambientes que você tem em sua empresa. Eu posso trabalhar acá com servidores de build, que eu vou explicar um pouco adelante, que pode ser um serviço de build totalmente em cloud, que chamamos cloud hosted, que eu posso usar como Linux, como Windows e também como macOS. Então, se você desenvolve uma aplicação para Linux, por exemplo, usando PHP, usando Node, você tem um serviço de build que tem um servidor na máquina que tem Linux. Tem também na máquina que tem macOS, se você desenvolve para iOS, por exemplo, ou na máquina Windows, se você desenvolve para somente Windows. Então, eu posso trazer para cá qualquer linguagem, qualquer plataforma, qualquer coisa eu posso trazer para cá e trabalhar dentro de Azure Pipelines. Então, é muito bueno também para códigos abertos, para open source também. E se você trabalha com artefatos, eu tenho acá também uma outra
um outro desenho que eu vou mostrar aqui em meu ambiente, que seria um desenho de uma, eu não sei como se chama em espanhol, uma esteira, um processo de entrega em la produção com muitas etapas acá. Então, já cá eu tenho um ambiente de desenvolvimento, eu tenho um ambiente de prova, eu tenho um ambiente de performance, eu tenho um ambiente de produção, eu tenho muitas máquinas, muitos locais diferentes que eu posso colocar esta aplicação para realizar pruebas, por exemplo, ou colocar em produção. Então, eu posso fazer deploy, fazer a entrega da aplicação para qualquer cloud. Então, eu tenho aqui uma aplicação que roda em cloud da IBM, por exemplo, não é problema, você pode colocar lá. Eu tenho aqui um servidor que está dentro de minha empresa, eu posso também, sim, você pode. Eu tenho aqui uma máquina que está em Google Cloud, não há problema, você pode colocar a aplicação também lá, em qualquer lugar que esta aplicação estiver, é possível criar uma configuração que podemos fazer a instalação. Então, eu posso fazer aqui os ambientes e toda a automatização desses ambientes com muito controle. Por exemplo, eu tenho aqui o que chamamos de automação prévia, seria este desenho aqui, de uma pessoa que precisa aprovar a etapa. Então, eu coloco a aplicação em desenvolvimento, neste primeiro ambiente acá, uma pessoa precisa de uma aprovação para seguir adelante. Então, eu posso configurar isso acá também. Então, é uma ferramenta muito interessante para isto. Então, agora, teremos artifacts. Então, se você tem pacotes em Maven, em NuGet, em Python, em outras linguagens que têm pacotes, eu posso colocar tudo acá. É como se fosse um local privado que eu posso colocar meus pacotes. Então, eu posso trabalhar com pacotes sem ter que colocar, por exemplo, em NuGet ou em gerenciador de pacotes NPM. Então, eu posso trabalhar também com registros públicos, mas eu posso trabalhar com registros internos somente meu. E uma vantagem acá é que eu posso publicar diretamente de pipeline para cá e controlar versionamento e muitas coisas assim. E se você tem pruebas, espero que você tenha, mas não é muito comum. Você pode executar todo tipo de medição, de controle, de pruebas, criar registros, criar estatísticas, capturar dados, criar o que chamamos de provas exploratórias, que seria uma prova que eu starto um processo de gravação, eu executo a aplicação e coleto as informações para executar novamente e assim por diante. Então, eu tenho aqui muitas partes de Azure DevOps que eu consigo trabalhar. Bueno, entonces, hablando un poco más sobre pipelines, cuando nosotros abrimos la herramienta, tenemos acá builds, releases, library, que seriam locais que colocamos variáveis, podemos colocar máquinas, servidores, que chamamos de deployment groups. Podemos criar build também usando uma linguagem YAML, e muitas outras coisas. Se você trabalha, por exemplo, com GitHub, eu tenho um projeto em GitHub, eu preciso criar uma compilação, preciso criar um pipeline, você pode usar Azure Pipelines, que é uma parte de DevOps para este tipo de projeto. Então, eu posso conectar o projeto de GitHub com Azure Pipelines de graça, sem dinheiro, sem custos, você pode trabalhar em projetos open source. Eu tenho aqui alguns números de Microsoft. Microsoft sim usa Azure DevOps como sua ferramenta de controle de código e de tarefas. Então, Microsoft tem números muito impressionantes, né? Muitos pull requests por mês, mais de 440 mil, muitos builds, muitos deployments, que seria colocar a aplicação em máquinas de teste, de prueba ou de produção. Então,
muitos repositórios, são números muito interessantes se você quer fazer uma comparação de uso da ferramenta. Lembrando que Azure DevOps é uma ferramenta que está em cloud, não preciso instalar nada em minha companhia, em minha máquina. Existe também uma outra versão de DevOps que se chama DevOps Server, que eu posso instalar em uma máquina em minha empresa, mas é mais comum hoje usarmos em cloud, que é bueno. Eu, em minha empresa, trabalho com Team Foundation Server desde que ele foi criado, e hoje todos os nossos projetos estão em Azure DevOps, e todas as empresas que eu trabalho como consultor, eu peço para mover para Azure DevOps porque você tem mais controle, mais informação acerca de todo o trabalho. Bueno, então, hablando um pouco de o que seria um build, uma construção. Então, o que é, na verdade, criação de um build? Então, se você é um desenvolvedor, para você, de repente, um build é pressionar uma tecla F5 em seu Visual Studio ou Visual Studio Code. Não, um build é mais ou menos isto. A diferença às vezes é muito complexo para um desenvolvedor entender, porque eu tenho um processo de compilação que ocorre em um servidor, não está em minha máquina. Então, eu digo que uma máquina de build é uma máquina que precisa ter os mesmos requisitos que a sua máquina de desenvolvimento. Por exemplo, se eu desenvolvo em Java, esta máquina de build também precisa ter uma versão de Java. Se eu desenvolvo em .NET Core, por exemplo, esta máquina também precisa ter a biblioteca, os scripts, todas as ferramentas que eu preciso para criar uma aplicação, esta máquina tem. A grande vantagem acá é que os servidores que a Microsoft coloca em cloud, que são os hosted builds, têm a maioria destas ferramentas, e se eu não tenho alguma ferramenta, eu posso instalar durante o processo de build. Um processo de build, eu posso criar de duas maneiras diferentes. Uma maneira mais simples, que é uma maneira visual, que é gráfica, que é mais ou menos como está esta cá. Esta é uma compilação de uma aplicação em .NET Core. Então, se você, por exemplo, desenvolve em .NET Core, esses os comandos que eu necessito para criar uma aplicação, para criar um executável. Então, eu preciso pegar os códigos. Então, imagine que você chegou em uma máquina nova que tem lá .NET, eu preciso do código. Então, eu tenho acá o get sources, que pega os códigos e que faz um restore, que faz um build, que executa os testes nas provas e que faz uma publicação que amamos acá de publish. E esta publicação, depois, hacemos também uma publicação de um artefato. Então, para nós outros, um artefato seria um arquivo, um conjunto de arquivos que é o resultado do processo de build. Então, por exemplo, se é uma aplicação em .NET Core, o artefato para nós outros seriam os arquivos binários, os DLLs executáveis, ou arquivos da aplicação web, HTMLs, CSS, JavaScripts, por exemplo. Se é uma aplicação em PHP, por exemplo, seriam todos os arquivos que a aplicação precisa, eu não tenho uma compilação. Se é uma aplicação em Node também, se é uma aplicação em Java, seriam os arquivos jar e todos os arquivos que compõem esta aplicação. Então, ao final, quando eu termino um processo de build, de pipeline, eu tenho um artefato. Este artefato, nós outros colocamos em uma esteira, que seria os passos, as etapas que o artefato vai mover para todos os ambientes que temos. Então, se eu tenho um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de
de prueba, no ambiente de homologación, no ambiente de producción. Este mismo artefacto puede, por ejemplo, trabajar así. Entonces, tenemos acá una imagen. Yo printé esa imagen semana pasada. Entonces, yo tengo acá imagens, por exemplo, com Windows Server 2019, com Visual Studio 2019, com container, versão de Ubuntu 16.04, tinha também 18.04, se eu não me engano, tinha também macOS em Sierra, e eu tenho acá em private, também eu posso colocar servidores de build locais. Então, se você tem um processo de build mais complexo, que precisa de mais controle, eu posso colocar na máquina Windows ou na máquina Linux a estrutura interna da empresa e usar também como servidor de build. Então, este servidor aparece acá, neste mesmo local aqui. Aqui eu tenho um print que eu fiz e vou mostrar também em vivo de um processo de build. Então, temos acá vários passos, várias etapas que aconteceram desse processo de build e release. E depois acá nós temos um esquema de como isso funciona em DevOps. Então, eu tenho acá o desenvolvedor, o engenheiro, eu tenho acá Visual Studio, ou sua ferramenta de desenvolvimento que prefere, não precisa ser de Visual Studio. Eu tenho acá repositório que guarda os códigos, eu tenho acá testes de pruebas, eu tenho pipelines que criam a aplicação. Depois, por exemplo, neste caso acá desta imagem, eu estou fazendo um deploy, uma instalação em um Azure Web Apps, que seria uma aplicação web para Azure. Depois temos acá uma outra ferramenta muito interessante. Se você não conhece, eu recomendo que você dê uma olhada, que se chama Application Insights, que é uma ferramenta de medição de telemetria que coleta muitos dados da aplicação no ambiente de produção. Então, eu tenho muitas informações da minha aplicação, onde esta aplicação está funcionando, está sendo executada pelo usuário, por exemplo, que é muito difícil de ter essa informação no ambiente de desenvolvimento. E eu tenho todas estas informações acá em Azure Boards. Então, eu tenho várias peças acá dentro de um ciclo de etapas de desenvolvimento. Então, quando falamos de release, na verdade, é basicamente uma versão do artefato que construímos em build, que colocamos em uma cinta de correr, que se chama em espanhol, né? Uma esteira fácil acá. E temos muitas etapas, poderemos ter uma, duas, três, quatro, depende muito do ambiente, mas pelo menos temos estas acá, uma de desenvolvimento para sua equipe de desenvolvimento, ter um ambiente para poder olhar a aplicação, um ambiente de prova, provavelmente que você tenha uma pessoa que olha para este ambiente e ele diz, olha, está muito bueno, podemos seguir. Pode ter também uma etapa de qualidade, por exemplo, temos uma prova, de prova eu ando mais uma etapa, temos qualidade, e qualidade me diz, está muito bueno, podemos botar em produção, colocar em produção. Então, eu posso criar muitas etapas e posso fazer com que esse artefato se mova em cada um dessas etapas, desta cinta de correr ou da esteira de pipeline que falamos acá em Azure DevOps. Então, acá tem um exemplo de uma cinta de correr que temos acá um artefato, que este exemplo é de sítio de minha companhia, de CDS. Então, temos acá o que falamos acá de como esta esteira começou, com essa cinta começa. Então, eu tenho acá o que falamos manually triggered, que uma pessoa clicou em uma operação de DevOps e criou este processo acá. Então, eu tenho acá uma etapa que se chama teste, prova, e está ok acá, está verde. Depois eu tenho acá uma pessoa que fez uma aprovação, e depois este mesmo artefato aqui foi para o ambiente de produção. Então, você tem uma coisa muito parecida com esta cá. Bueno, eu gosto
mucho de mostrar as coisas em vivo. Então, eu vou colocar acá. Acá temos, eu abri esse sítio de Microsoft que se chama azure.microsoft.com/devops, ou se você colocar somente devops.azure.com, por exemplo, e você tem este sítio acá. Então, eu posso começar acá grátis, sem nenhum preço, sem nada para pagar. Eu tenho acá todas as operações que eu posso fazer com DevOps. E para você entender como funciona o preço, é muito barato acá. Então, para 5 pessoas, para 5 desenvolvedores, é totalmente de graça, não tem que pagar nada para a Microsoft. Então, se você tem uma pequena equipe, por exemplo, 3, 4, 5 pessoas, você precisa somente de contratar acá sem pagar nada. Se você precisa de mais pessoas, eu posso colocar mais pessoas aqui. Por exemplo, se eu tenho mais 5 pessoas, então eu tenho acá 5 que são grátis, depois tenho mais 5, então teria 10 pessoas, por exemplo, e teria um custo de $6 por usuários por mês. Então, não é muito caro esta ferramenta acá. Então, é muito interessante. Se você tem interesse em usar, você pode entrar acá e criar uma conta. Então, eu tenho acá DevOps Services, que seria a versão de Cloud. E eu tenho acá DevOps Server, que seria uma máquina que você instala a aplicação e coloca em um servidor. Eu prefiro esta acá, que é muito boa. Bueno, eu tenho acá um ambiente real de trabalho, que é o ambiente de minha empresa. Eu tenho acá muitos projetos, então cada desenho desse acá é um projeto que temos na empresa. Então, temos muitos projetos. Cada projeto eu posso criar simplesmente acá, neste botão acá. Eu posso colocar um nome para o projeto. Pode ser um projeto público, por exemplo, pode ser um projeto privado. E eu posso escolher acá se eu vou usar Git, por exemplo, como meu repositório de código. Eu vou usar a versão control. Ou, por exemplo, qual é o template, qual o formato que DevOps terá no meu projeto. Por exemplo, eu posso escolher Scrum. Então, Azure DevOps cria todas as tarefas, todos os processos no modelo de Scrum. Se eu escolho, por exemplo, Agile, é um processo de Microsoft que é muito parecido com Scrum. E se eu escolho, por exemplo, o CMMI, é um processo diferente que tem informações diferentes para controle de tarefas. Mas para controle de código é a mesma coisa, ok? Eu não vou criar acá um projeto, mas eu tenho acá um projeto. Quando eu clico acá em projetos, eu tenho basicamente as informações que eu mostrei há pouco. Então, eu tenho acá boards. Então, em boards, eu tenho muitas tarefas acá. Muitas tarefas com muitas pessoas colocadas. Eu tenho acá os boards, que seriam os Kanbans, que eu tenho acá. Então, eu tenho aqui duas tarefas. Então, tarefas ativas, resolvidas, fechadas. Eu tenho acá backlogs, que seriam todas as tarefas que eu preciso desenvolver para o meu produto. Então, se você pensa em um planejamento, eu quero criar uma nova aplicação. Eu tenho acá uma ideia, eu tenho acá toda a documentação, tudo o que preciso fazer para criar essa aplicação. Eu posso escrever tudo acá, nesta ferramenta de DevOps em Backlogs. Eu posso criar todas as informações. Eu tenho acá umas informações que eu chamo épicos, features, seria as funcionalidades, as histórias de usuários, as tarefas, os bugs, tudo que eu preciso construir, eu preciso desenvolver para criar um produto, por exemplo. E eu tenho acá as sprints, por exemplo, este modelo acá trabalha com Scrum, então eu posso criar as sprints, posso criar uma nova sprint acá, eu posso criar, por exemplo, uma sprint que se chama sprint 4, eu posso colocar quando o sprint começa, quando o sprint termina, por exemplo. Eu não vou criar acá.
Então, eu posso criar, eu posso pegar cá em planeamento e trazer para cá, por exemplo, uma tarefa para cá, ou eu posso trazer uma tarefa para cá. Então, você tem uma visão de tudo que precisa desenvolver e eu posso criar as sprints ou criar uma distribuição de tarefas em uma linha do tempo. Então, é muito simples de fazer um controle de tudo que acontece em projeto. Por exemplo, eu tenho aqui uma ferramenta que se chama Dashboards, que eu posso colocar muitas informações acerca do projeto, por exemplo, todas as vezes criamos um build, tudo que acontece em projeto, quantos commits os desenvolvedores criaram acá. Então eu tenho aqui umas tarefas, eu tenho builds, eu posso vir acá também e criar outras coisas, por exemplo, colocar acá um gráfico de burn down, que é um gráfico muito comum em Scrum. Então, eu tenho acá um burn down já colocado acá. Então, eu posso criar muitas visões das informações que eu tenho acá neste projeto. Bueno, então, eu posso modificar as informações. Tenho muitas visões, muitas maneiras de ver a informação acá. Eu tenho também um wiki que eu posso usar para escrever documentação de projeto e muitas coisas. Depois eu tenho acá, por exemplo, quando eu abro o board, eu tenho sprints. Então, eu tenho acá uma sprint construída. Deixa eu mudar para cá. Então, se eu mudar para task board, eu tenho acá as sprints. Então, eu tenho acá a história do usuário, eu tenho aqui as tarefas que eu posso mover para cá ou para cá. Como eu tenho duas sprints, se eu mover para outra sprint, eu tenho outra tarefa em outra sprint. Então, eu posso acá controlar as sprints. Azure DevOps mostra para mim que eu estou na sprint número 1, porque esta é a sprint corrente acá. Eu tenho como calcular também a capacidade de minha equipe. Eu tenho as pessoas de equipe acá, por exemplo, quantos dias Carlos trabalha em projeto. Carlos trabalha todos os dias, o mês todo, por exemplo. Então, Azure DevOps coloca para mim todas as informações, qual é minha função, meu trabalho dentro da equipe. Eu sou um desenvolvedor, eu sou um gerente, um manager, um testador, por exemplo. E eu consigo com esta cá fazer muitos cálculos, ter muitas informações acerca do projeto acá. Então, eu tenho muitas informações acá na aplicação. Então, os desenvolvedores podem controlar acá. Posso ter mais de um time acá, de uma equipe que eu posso trabalhar. Posso também extrair informações muito interessantes. Por exemplo, eu posso vir acá e criar consultas. Eu quero saber todas as tarefas que tenho acá. Eu posso colocar todas as tarefas que estão, por exemplo, que o estado é novo, por exemplo, new, que é um estado que a tarefa tem. Então, eu posso criar muitas queries, muitas consultas acá na ferramenta, salvar as consultas e deixar armazenadas acá. Depois, teremos acá repositórios ou repos, que é onde tem o código. Então, eu tenho aqui muito código, é um projeto muito grande. Eu tenho muitos códigos acá. Então, uma coisa interessante que tem acá, se, por exemplo, eu criar aqui, abrir um código qualquer acá, enviar e-mail, por exemplo, eu tenho acá o código, que é um código em C#, um código acá. Eu tenho acá o histórico de modificações que tem acá em código. Esta informação é acerca de compilação, de build. Depois eu tenho como comparar versões diferentes, e eu tenho este recurso que eu gosto muito, que se chama Blame, que mostra para mim qual desenvolvedor que mudou a linha do código, por exemplo. Então, se eu, Carlos, mudei esta linha de código acá, Luciano mudou esta linha acá, e se eu clicar acá, eu tenho o commit que o desenvolvedor mandou, com todas as mudanças, os cambios que temos acá em ferramenta. Então, acá nós temos um Git completo com todas as informações. Temos acá as branches. Então, é muito importante que você tenha uma política de branches. Então, eu tenho acá a branch master.
ou main, como você queira amar. Essa branch está travada, locked, eu não posso mandar commit para cá. E eu tenho acá uma branch que se chama develop, eu posso criar acá uma nova branch, por exemplo, que se chama nova feature, que se cria a partir de developer, por exemplo. Eu tenho então acá uma nova branch, nova feature. Eu posso depois mandar para cá um pull request. Então, se você está acostumado com o uso de Git, é a mesma coisa acá, não é diferente. Eu vou deletar acá esta branch. E eu posso, por exemplo, colocar uma informação do tipo, somente aqui nesta branch eu tenho uma política de controle de revisão de código, por exemplo, que duas pessoas, dois desenvolvedores precisam olhar o meu código antes que aceitem o pull request, por exemplo, eu posso colocar acá. Então, vocês têm muita condição de colocar segurança em código acá. Então, se você criar uma política boa de branches e de divisão de código, eu gosto muito de usar um desenho que não faz parte aqui muito desta apresentação, mas se você conhece, que se chama Git Flow. Então, é essa mesma ideia acá, onde nós outros teremos acá umas linhas bases de código. Eu tenho várias maneiras de trabalhar aqui, na branch master, por exemplo, uma de develop, uma de release. Então, eu tenho muitas maneiras de manejar meu código acá. Bueno, então, eu tenho aqui repositórios. Depois, nós outros temos builds. Então, eu tenho aqui muitos builds. Eu executei muitos builds ontem. Então, se eu pegar um build acá, eu tenho todas as etapas que eu preciso para criar a aplicação. Então, nesta aplicação é uma aplicação em ASP.NET. Eu tenho acá que pegar o código, que está aqui no Git, mas pode estar no GitHub, pode estar no seu servidor de Git, pode estar no seu Subversion, no seu Bitbucket, ou no outro servidor que usa Git também. Eu posso dizer de qual branch que eu quero, eu posso dizer muitas coisas acá. E acá temos as etapas, por exemplo, mas eu tenho acá um código que se usa Maven para a criação. Muito bem, eu posso criar aqui um código de Maven. Mas eu preciso restaurar meu pacote que está em NPM. Não há problema, eu tenho acá uma tarefa também de NPM que eu posso configurar acá. Então, você cria a sequência de passos que eu preciso para criar a aplicação. Mas eu tenho acá uma aplicação que é PHP, por exemplo, só preciso fazer uma cópia de arquivos para algum lugar. Bueno, eu tenho acá uma linha de comandos, se você usa Windows, e eu tenho também uma linha de comando de Linux, se você usa Linux. Eu posso colocar acá, e eu posso colocar os comandos para cá. Eu preciso, por exemplo, criar um pacote zip, eu posso colocar acá também. Então, eu posso descrever muitas etapas acá no processo de build. Bueno, este processo acá gera para mim uma informação. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui este email ticket, que é o último build que eu tenho muitos builds que disparamos acá, muitas pessoas disparam builds, mas se eu pegar esse build acá, de ontem, eu tenho muitas informações acá. Uma das informações que nós outros temos são os artefatos, que está acá. Então, eu tenho aqui um drop, que tenho todos os arquivos que eu preciso para usar a aplicação em la produção. Bueno, então, se eu vir acá em releases, então eu tenho builds, que seriam de pipelines. Eu tenho releases, que são as cintas de correr, as esteiras de build. Por exemplo, se eu pegar acá a aplicação, eu tenho uma esteira que se chama teste, prueba, e uma de produção. Então, eu tenho uma esteira que rodou antes. Um grande benefício para você que usa este modelo acá. Se eu coloco uma aplicação em produção, esta aplicação tem um problema, por exemplo, um erro. Eu coloquei em produção, o provador não pegou, o processo de qualidade não pegou, o problema, e eu tenho agora uma aplicação em produção com problema. O que você faz?
Usted vê na outra aplicação que está em produção, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma outra, que eu tenho aqui em produção, que está aí funcionando, clico aqui neste outro release, e eu posso aqui clicar neste botão que se chama Redeploy. Eu pego esta mesma versão acá e coloco novamente em la produção. Então, não há problema se eu tenho um erro em produção e não tenho um tempo para fazer a correção. Você pode vir acá e clicar em botão Redeploy. Eu já precisei usar essa ferramenta umas vezes. Então, eu tenho acá uma aplicação com muitas partes que eu preciso criar muitos releases, muitos ambientes. Se você usa, por exemplo, acá usamos Azure como aplicação web, eu tenho muitas etapas, estágios dentro da aplicação, stages, que eu posso colocar. Depois eu tenho acá em Library, por exemplo, todas as informações que eu preciso para os ambientes, por exemplo, as conexões com banco de dados, eu tenho as informações de usuário, todas as informações que nós outros temos acá. Porque é muito importante quando nós outros olhamos para segurança. Seu desenvolvedor não precisa ter acesso, por exemplo, ao ambiente de produção. Eu preciso ter um acesso somente ao ambiente de desenvolvimento. Então, a contrasenha de banco de dados de produção é uma coisa que as pessoas de operação precisam ter, as pessoas de ops. Então, acá eu coloco esta informação acá em Library, e quando eu crio, por exemplo, as releases, eu coloco a informação acá, e eu consigo configurar, por exemplo, qual das libraries que vão funcionar acá em cada etapa da produção de release. Então, eu venho acá e eu coloco acá nas variáveis, por exemplo, eu tenho acá este grupo que se chama prueba, teste, que se roda em ambiente de teste, por exemplo. Então, eu posso configurar todos os ambientes acá e ter uma segurança maior em código. Se você tem, por exemplo, que fazer deploy ou fazer instalação em servidores locais, eu posso criar acá o que chamamos de deployment groups, são grupos de máquinas que podemos entregar aplicações também acá, dentro desse processo aqui. Depois, nós outros temos planos de teste, que eu posso criar, por exemplo, muitos planos de teste acá, posso criar os testes, armazenar acá dentro da ferramenta, por exemplo, posso também criar testes para aplicações, mobile, para vários ambientes que eu preciso, e depois eu tenho acá o que chamamos de artefatos, que eu não tenho acá neste projeto, mas eu tenho, posso criar, por exemplo, NuGet ou NPM. Então, seria uma visão geral. Eu vou abrir aqui um outro projeto diferente, que é este acá, que é uma outra ferramenta, que tem um processo de build diferente. Então, aqui só tenho um. Eu vou abrir acá. Então, temos acá um processo um pouco diferente. Aqui eu tenho outros comandos, por exemplo, que temos acá. Temos aqui uma ferramenta que se chama SonarQube, que olha para a qualidade de código, que é também executada acá. Temos build, temos muitas operações que, imagine que você é um desenvolvedor, que você precisa da sua máquina, do seu computador, criar uma aplicação e colocar no ambiente de produção. Então, todas as etapas que eu faço lá, por exemplo, tirar arquivos que eu não preciso, arquivos de debug, eu faço acá também. Então, todas essas etapas eu tenho acá dentro desse processo da geração de bug. Bueno, então é muito simples. Eu vou mostrar acá como se cria um build. Então, eu tenho duas maneiras acá de criar. Por exemplo, eu posso usar um formato que se chama, desculpe, YAML. Então, que é um arquivo texto. Eu vou escolher acá qual é o meu repositório. E eu posso escolher, por exemplo, este é um projeto em ASP.NET Core, por exemplo. E eu tenho acá um arquivo texto, por exemplo, que se chama Azure Pipelines, que eu posso colocar passos. É muito comum hoje em dia esse tipo de arquivo. Eu tenho aqui tarefas, então eu posso abrir este arquivo acá, por exemplo,
vir acá, vir acá em Show Assistant, eu preciso compactar um arquivo zip. Então, eu posso vir aqui, fazer a configuração e este pedaço de código vem para cá. Então, eu posso criar esta é uma outra maneira de criar uma compilação, um processo de build. Então, é mais comum porque neste modelo acá, eu tenho um arquivo que também pode ser versionado em Git, por exemplo. Então, é um processo também versionado, que eu posso ter muitas versões dele. Bueno, então, você pode criar muitos tipos diferentes de processos acá dentro do build. Se eu escolho um processo que se chama, que é gráfico, que não é Koyamo, que se chama Classic, eu tenho a mesma coisa, eu escolho aqui Labrent, eu tenho acá a mesma coisa, eu vou escolher a mesma coisa acá. Então, se é ASP.NET Core, então eu tenho aqui uma mesma informação, mas eu tenho agora de uma maneira visual que eu posso vir acá e configurar. Então, é muito simples este processo acá de uso e criação de projetos em DevOps. Bueno, ok. Então, para irmos para a última parte, eu tenho aqui um resumo de o que seria DevOps. Então, é grátis para open sources, com usuários ilimitados, com 10 trabalhos, muitas informações que você tem acá neste sítio. Para equipos pequenos, eu tenho aqui 5 primeiros usuários gratuitos, depois eu posso construir pipelines com 1.800 minutos por mês de horas de build. Posso ter aqui todas as outras informações, e se você tem uma equipe de qualquer tamanho, você pode começar com $6 por usuários por mês, somado aos primeiros 5 usuários. Então, você paga somente no usuário 6 para frente, não paga os outros. Então, é muito interessante. Graças novamente, Ivan. Não sei se temos perguntas. Se temos perguntas, por favor. Aqui estão meus contatos, novamente. Mi e-mail, mi sitio. Johan Rincón, no sé si tendrás alguna pregunta, si tú que estás conectado ahí en la sala, no sé si tuvieras alguna pregunta, ahí la puedes dejar por el chat, o si no, puedes ver la presentación ahí. No, creo que no tiene preguntas, mi estimado. No tenemos preguntas. No tenemos preguntas. Bueno. Mi estimado Carlos, como siempre, un gusto tenerte en la gira. Te agradezco el tiempo. Mucho gusto también. Muchas gracias por estar aquí en la gira nuevamente. Este es el 4º año de estar aquí juntos en esta iniciativa de la TAN. Y bueno, este video, acuérdate que va a estar siendo está siendo grabado, y luego te lo comparto obviamente para lo puedas subir en el canal también para Gracias, Iván. ¿Sí? Gracias, Rincón, por su presencia acá. Gracias a todas las personas que van a asistir este video después. Claro, así es. Espero que mi portuñol esteja un poquito mejor, Iván, a cada año. Sí, se te entiende. Yo no hablo mucho español, yo hablo más inglés. Sí, yo sé que tú hablas inglés. Sí, yo voy a pedirte algunos tips de inglés a futuro, de todas maneras. Sí, bueno. Yo prometo que yo voy a estudiar un poco de español para mejorar la pronuncia, la explanación. Espero que no, espero, claro, mi estimado Carlitos. Carlitos, nos estamos viendo, ojalá ya en el evento del MVP Comments de Brasil. Bueno. Ya mandé mi solicitud, ojalá. Bueno, yo estoy en MVP Conf, yo soy una de las personas que cuida de sitio, de desarrollo de site, y de todo el proceso de creación de site de los eventos. Y yo soy también el coordinador de .NET. Mira. Para las personas que quieren mandar charlas para .NET. Ok.
Listo. Entonces, Carlito, nos estamos viendo. Muchísimas gracias por el tiempo. Un abrazo a la distancia y cuídate mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, chao. Gracias. Bye.